Então, amados, Provérbios 16, capítulo 16, Provérbios 16, dos versículos 1 até o versículo 3. Diz assim a palavra do Senhor: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Confia ao Senhor as tuas obras, e os teus desígnios serão estabelecidos. Amém? Que Deus aplique a palavra lida em cada coração. Podem se assentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Após termos feito essa leitura de Provérbios 16, de 1 a 3, nós relembramos o tema ministrado no domingo passado, tendo a caminhada dirigida por Deus. Caminhada, nós explicamos na semana passada, que é justamente a nossa jornada, é justamente a nossa conduta nessa vida. E, logicamente, como a própria palavra fala aqui, do coração do homem, o coração do homem pode fazer planos. Nessa caminhada, nessa jornada, temos os nossos planejamentos, temos as nossas ideias, temos os nossos propósitos, temos tudo aquilo que fazemos de planos em diferentes áreas da nossa vida. Mas eu expliquei semana passada, justamente, que é muito perigoso se fazer planos, propósitos e se deixar Deus de fora. Colocar Deus de escanteio e se achar que de nós mesmos somos capazes de fazer, realizar, termos sucesso, termos êxito em tudo que intentarmos fazer com a nossa própria ideia. Então, nós falamos da importância de estar atento a essa passagem, porque o coração do homem pode fazer planos. Deus não nos proíbe de fazermos planejamentos. Deus não nos proíbe de nós termos metas, objetivos, propósitos. Deus não proíbe a gente disso. Só que Ele quer de nós, como servos de Deus, que nós saibamos o que nós devemos colocar em primeiro lugar. Em primeiro lugar, se estiver os nossos interesses, pode contar que até algumas coisas vão ser realizadas. Mas o perigo de nós sermos frustrados com determinados resultados. Então, esse perigo corre muitos servos de Deus que não colocam os seus objetivos nas mãos do Senhor, e bem como nós vemos esse mundo que caminha sem a direção de Deus. Esse mundo, as pessoas tomam decisões, fazem e acontecem pelo próprio impelir dos seus corações e daquilo que almeja a sua mente. Então, nós vemos muitas pessoas frustradas, nós vemos muitas pessoas decepcionadas, nós vemos muitas pessoas entristecidas por não obterem êxito em alguma coisa, e é importante nós sabermos como é que nós, como povo de Deus, vamos ter bom resultado nos nossos projetos e nos nossos propósitos. Primeiramente, é sabendo que o homem pode fazer planos nos seus corações, mas, aí eu quero que a igreja repita, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Então, quando a Bíblia coloca o mas, o porém, é porque nós temos que estar atento ao tipo de atitude que estamos tomando. Você pode decidir fazer uma coisa, mas vai vir de Deus a resposta. Aleluia!
Vai vir de Deus o resultado. Glória a Deus. Então, quando Salomão escreveu aqui essa passagem de Provérbios 16, ele não omitiu que o homem está proibido de fazer planejamento. Ele falou, não, no coração do homem pode haver planejamentos, pode haver planos, pode haver propósitos, pode haver metas, objetivos, pode haver o querer. A pessoa quer fazer um concurso, a pessoa quer uma promoção, a pessoa quer quer se especializar em algo na sua área profissional. Tudo isso não é proibido você pensar, querer e planejar. Mas saiba, coloca Deus em primeiro lugar. Coloca a causa nas mãos de Deus. Coloca o teu propósito diante do Senhor. Apresenta diante de Deus o teu objetivo com isso que você está querendo. Coloca, porque a Bíblia já afirmou, a resposta vai vir do Senhor. Quando ele fala no versículo 2, todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos. Eu não vou nem completar o versículo agora. Mas olha só, todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos. Ou seja, conforme idealizamos as coisas na nossa mente, no nosso coração, a gente acha que tudo está bom. Ah, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, eu estou planejando fazer isso, tenho tal projeto, eu tenho tal ideia, eu tenho um objetivo em tal área. Tudo parece que é puro aos nossos olhos, está tudo perfeito, tudo certinho, né? Eu estou querendo, então eu vou meter as caras e vou em frente. Não quero nem que Deus se meta. É perigo, o perigo está aí. Olha a conclusão do versículo 2. Ele diz assim, todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas, diga de novo, mas o Senhor pesa o espírito. Nós podemos achar que tudo está de bom que a gente vai fazer, mas Deus, Ele pesa o espírito, ou seja, Ele vê até que ponto aquilo tem coerência, Ele vê até que ponto aquilo é bom para você. Irmãos, não tem coisa melhor do que depender de Deus. Não tem coisa melhor do que confiar ao Senhor as nossas obras para obtermos resultados. Porque Ele pesa. A balança de Deus é a balança mais certa desse universo. É a balança onde Ele pesa o espírito, ou seja, Ele coloca as condições que vai haver de resultado naquilo que nós estamos planejando. Então, para nós, a Bíblia está dizendo, todos os caminhos são puros. Parece que é tudo bom. Parece que tudo que a gente planeja, idealiza, pensa e vai fazer, meter as caras para fazer, parece que tudo é bom. Mas o Senhor, o versículo 1 fala, a resposta vem dele. Agora ele diz, mas Ele vai pesar o espírito. Ele vai balancear aquela situação e dizer, meu filho, isso é bom para você. Ou então ele vai dizer, meu filho, isso não é bom para você. Às vezes você está dizendo, eu vou fazer, Deus, eu vou acontecer, eu vou meter as caras, eu vou em frente, ninguém me segura. Aí Deus está balanceando lá, está dizendo, você vai dar com os burros na água. Você vai quebrar a cara lá na frente. Você vai se decepcionar lá na frente, porque eu já estou vendo o resultado disso. Mas aí você quer dizer, não, Deus, não se mete não, deixa que eu faço do meu jeito. Irmãos, semana passada eu disse aqui que muita gente já deu cabo até da própria vida, por causa de decepções, frustrações. Planejaram um monte de coisa, idealizaram tanta coisa, quiseram fazer do seu próprio jeito, e disseram, Deus, fica de fora, eu vou fazer do meu jeito. Quando
quando quebraram a cara lá na frente, viram o prejuízo que tomaram, viram a frustração chegando. E é lógico que quando se deixa Deus de fora, quem se aproveita é o adversário. O inimigo quer justamente que as pessoas tenham derrocadas na sua vida para se decepcionarem, se revoltarem, se frustrarem, se entristecerem, viverem revoltadas. E é por isso que a gente vê muito crente que esfriou na fé, saiu da igreja, porque tem frustrações, que quiseram fazer as coisas do seu próprio jeito, deixando Deus de fora. Ninguém, irmãos, ninguém consegue isso. Ninguém consegue ser bem sucedido deixando Deus de fora. Ninguém. A maioria dos casos de suicídio pode averiguar a história de cada um. Ah, fulano cometeu suicídio. Qual foi o histórico? Decepção, frustração, revolta, alguma coisa que aconteceu que ele pensava que ia se dar bem e acabou quebrando a cara. E quando isso acontece, cadê a estrutura espiritual? Não tem estrutura espiritual, não tem fortalecimento na fé, a carne que é fraca, se entrega para as decepções, para as revoltas, e começa a pessoa a pensar justamente em dar cabo da própria vida, em achar que não tem jeito para mais nada. Mas é importante, irmãos, nós pregarmos a palavra de Deus, que a solução para tudo está na palavra. A solução para tudo na nossa vida e na vida das pessoas é ela dar ouvidos à palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela é vida. Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aleluia. Então a palavra do Senhor, ela produz verdadeiramente os melhores resultados. Aleluia. Então eu vou concluir aqui com o versículo 3, porque eu vou abordar o prosseguimento do tema. Quando diz o versículo 3, confia ao Senhor as tuas obras. Confia ao Senhor as tuas obras. Deus está falando para cada um de nós. O que nós planejamos, idealizamos, o que nós projetamos, o que nós temos de metas, de objetivos e de coisas que queremos fazer, a Bíblia está dizendo aqui, confia ao Senhor. Aleluia. Confia. Confiar ao Senhor quer dizer, passa para Ele. Toma em tuas mãos, Senhor. Eu tenho esse objetivo aqui, mas eu entrego em tuas mãos. Eu quero é que do Senhor que venha o resultado. Os 2 primeiros versículos eu falei o mas, né? O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta da boca vem do Senhor. O versículo 2 falou, todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Agora o terceiro versículo não fala o mas. Fala assim, confia ao Senhor as tuas obras. Aí ele diz, os teus desígnios serão estabelecidos. Glória a Deus. Você vê que os 2 versículos anteriores falam da atitude do homem e diz assim, mas é de Deus, mas é do Senhor, mas é Ele que faz, mas é Ele que pondera, Ele que pesa o Espírito. Só que quando a pessoa toma a atitude aqui de dizer, confia a Ele as tuas obras, o versículo completa dizendo, os teus desígnios serão estabelecidos. Aqui Deus já responde a gente, Senhor, o que vai acontecer se eu confiar ao Senhor tudo aquilo que eu idealizei, planejei, programei, tenho de expectativa e de objetivo da minha vida? O que vai acontecer de resultado? Ele está dizendo aqui, os teus desígnios serão estabelecidos. Ou seja, a tua vitória, Deus garante. A tua vitória, o resultado que você espera, você vai obter. Mas
tem que fazer algo antes primeiro. Confia ao Senhor. Semana passada também eu me recordo que lembrei o versículo que está lá em Tiago, capítulo 4, versículo 7, que fala: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. E eu lembrei que muita gente gosta de falar: resista ao diabo, resista ao diabo, resiste ao diabo que ele vai fugir, resiste. Só que tem que ter uma atitude primeira. Tudo na Bíblia tem primeiro uma atitude. Ele fala primeiro: sujeitai-vos a Deus. Aí ele diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Como é que vai resistir ao diabo? Primeiro, sujeitando-se a Deus. Estar sujeito a Deus significa estar submisso e em total confiança na sua palavra. E é isso que eu quero com o tema Tendo a Caminhada Dirigida por Deus, agora parte 2, trazer para os irmãos atitudes para promover os resultados que nós abordamos aqui nessa passagem de Provérbios 16. Eu gostaria que a igreja repetisse comigo o que está no Salmo 119, versículo 105, que diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Vamos agora bem forte repetir todo esse versículo: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Isaías 55 fala que os caminhos de Deus são mais altos que os nossos caminhos. Os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos pensamentos. Então, amados, a palavra está nos alimentando, a palavra está nos norteando, a palavra está dizendo que a palavra de Deus é uma lâmpada para os nossos pés. Está falando justamente da nossa caminhada. Por que que é lâmpada para os pés? O que que os nossos pés fazem? Os nossos pés nos mantêm de pé, os nossos pés nos equilibram, os nossos pés nos ajudam na nossa caminhada, os nossos pés nos ajudam quando precisamos correr, os nossos pés. Então, quando a Bíblia diz lâmpada para os meus pés é tua palavra, está dizendo que a nossa caminhada é iluminada pela palavra de Deus. E quando ele diz e luz para o meu caminho, ou seja, você não vai caminhar no escuro. Quando você confia no Senhor, a tua caminhada é iluminada. Os teus pés são iluminados para você caminhar, mas a luz da palavra vai clarear o teu caminho. E você vai avançar, você vai prosseguir, você vai vencer, você vai triunfar, você vai progredir, porque a palavra de Deus está iluminando a tua caminhada. Agora, algo interessante que eu quero que nessa manhã, na parte 2 desse tema que eu estou abordando, você também grave no seu coração. É a passagem que está em Hebreus capítulo 1, versículo 1. Havendo Deus outrora falado de diversas maneiras aos pais através dos profetas, a nós nos falou nesses últimos dias por meio do Filho. Aleluia! Então diga: a nós Deus tem nos falado através da mensagem do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, qual é a palavra de Deus para nós? É o Evangelho. A palavra de Deus para nós é a palavra do Cristo. A palavra
vai iluminar os nossos pés, sendo lâmpada para os nossos pés e clareando o nosso caminho para nós, na nossa jornada, avançarmos vitoriosamente, é a palavra do Senhor Jesus. Aleluia. E a mensagem do Evangelho, ela narra claramente que tudo foi cumprido por meio de Jesus Cristo. Deus, através de Jesus Cristo, cumpriu tudo que precisava ser cumprido para que nós tivéssemos toda a suficiência na nossa caminhada. Hoje nós não precisamos ficar pagando preço para alcançar a bênção. Hoje nós não precisamos pagar preço e fazer sacrifício para Deus ouvir a nossa oração. Hoje a gente não precisa ficar fazendo jejum, vigília, subir monte, ficar clamando a madrugada toda para ver se Deus responde às nossas orações, porque a palavra para nós é a palavra de Jesus. E o que Jesus falou? Ao orardes, quando orardes, entra no teu quarto, fala em secreto com Deus, e o teu Pai que te vê em secreto te recompensará. Olha como a palavra de Cristo, ela tem que estar dentro da gente. Tem muita gente, irmãos, que não tem esse ensinamento, que estão aí subindo o monte, estão aí pagando preço, estão aí se flagelando, estão aí fazendo sacrifício para ver se Deus opera na vida deles, e muita gente ensinando isso para o povo de Deus, e o povo de Deus vivendo na confissão errada, porque a Bíblia diz que até a nossa confissão tem que ser a confissão de fé. E as pessoas estão com a confissão errada, dizendo que está pagando preço, dizendo que está passando prova, luta, vento, peneira, funil. Você sabe lá, amados, o que é passar num funil? Você já viu o que é um funil? Aquela parte larga em cima, fininha embaixo. Tem gente que gosta de dizer, Deus está me passando no funil. Nossa, tu vai ser esmigalhado ali, né? Tu vai entrar inteiro e sair, se sair, né? Se sair. Tem gente que usa ainda esse termo, Deus está me colocando na moenda, está me moendo. Você já foi no açougue e já viu a máquina de moer? Já viu que você pede aquele, né? Aquela carne, aí você diz, é para moer. O açougueiro pega e joga aquilo dentro da máquina, faz aquele barulhão, quando sai do outro lado, sai só aquelas tripas, né? Aquela carne inteirinha que entrou, sai toda esmigalhada lá embaixo. É a máquina de moer. Você vê que o povo de Deus tem confissões erradas, por falta de ensinamento. Fica lá, Deus me colocou no leito da enfermidade. Irmãos, a Bíblia diz que o ser humano colhe aquilo que ele planta. Eu vou dar um exemplo. Uma pessoa se alimenta mal. Uma pessoa se alimenta mal, ou então em excesso de coisas prejudiciais à sua saúde. Eu aproveito aqui, não vou ficar falando de marcas, nem disso nem daquilo, mas vocês sabem, já é divulgado que há muitas coisas que são prejudiciais à saúde. E que o comércio vende aí, que é uma beleza. A indústria dos alimentos prejudiciais à saúde, elas estão aí, cheias de seus milhões, não estão nem aí para a saúde das pessoas. Aí a pessoa não vigia na alimentação,
se alimenta mal, depois cai doente. Aí depois ele é da igreja, aí vai cair doente e vai dizer assim: Deus me colocou no leito. Poderoso é o Senhor para restabelecê-lo. Poderoso é o Senhor para restaurar a saúde dele. Mas a pessoa também tem que entender os cuidados que tem que ter. Então, queridos, eu dei esse exemplo aqui só para falar sobre a questão de confissão. Porque tem muito crente que está com a confissão errada. Deus está pesando a mão. Deus está pesando a mão, irmãos. Sabe em quem que Deus pesou a mão? O próprio Filho de Deus, Jesus Cristo. Ele veio. A Bíblia diz que ele se esvaziou da glória e assumiu a forma de servo aqui na terra. E tendo assumido a forma de servo, ele se humilhou até a morte, e a morte mais vergonhosa que tinha na época era a morte de cruz. Sabe quem é que ia para a cruz ser pendurado, ser crucificado? Eram os malfeitores, eram os ladrões, eram todos aqueles que eram fora da lei, como diz o ditado, né? Fora da lei. Mas Jesus não tinha pecado, Jesus não havia mentira na sua boca. Jesus, ele veio e padeceu aquilo tudo, foi no nosso lugar. Aleluia! A Bíblia diz que aprove a Deus enfermá-lo. Ou seja, ele levou as nossas culpas, doenças, enfermidades e maldições. Tudo que era de maldições por causa do pecado, porque o ser humano foi entregue, a natureza humana foi entregue a ser escravizado pelo pecado, por causa da desobediência de Adão e Eva. Falar nisso é interessante, né? A minha filha ri muito quando lembra de algumas irmãs da igreja que naquele grande dia vão querer chegar para Eva e vai querer ajustar as contas com ela, né? Ô Eva, para que tu desobedeceu a Deus, né? Mas por causa da desobediência do casal, a humanidade herdou a consequência do pecado. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por meio de Jesus Cristo. Então, irmãos, Deus pesou a mão, foi no próprio Filho dele, Jesus Cristo. Colocou sobre ele a sentença que estava em cima da gente. Você sabia que estava sobre nós a sentença de condenação, e nós não tínhamos condição nenhuma de obedecer à lei de Deus. Nenhum de nós, nem os judeus conseguiam guardar toda a lei, quanto mais os gentios. Nós, pelo regime da lei, estávamos condenados, perdidos, íamos perecer. Mas o que é que diz lá João 3,16? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Glória a Deus. Então você vê que foi através de Cristo. O Evangelho tem que ser, amado, trazido à lembrança tudo isso. A obra foi completa. Por que Jesus ficou 40 dias e 40 noites no deserto e sendo tentado pelo diabo? Ele assumiu o nosso lugar. Quando falou 40 dias e 40 noites, ou seja, ele ficou de vigília. Depois de 40 dias ele teve fome, porque ele estava em jejum.
sem comer, sem beber, jejuando e fazendo vigília no deserto, 40 dias, 40 noites. Por causa de que Jesus precisou fazer isso? Por nós. Então hoje eu não posso querer trazer para mim uma glória que pertence a Ele. Ele fez, Ele realizou, Ele venceu, Ele envergonhou o diabo, Ele triunfou na cruz. Glória a Deus. Ele foi para a cruz, não, mas não foi porque Ele perdeu a batalha, não. Ele foi para a cruz porque Ele foi vitorioso, porque Ele veio para isso. Ele veio como cordeiro. O próprio João Batista, quando viu Jesus passar, falou: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia. Glória a Deus. Quando os discípulos de João Batista começaram a abandonar João Batista e ir seguir Jesus, chegaram para João Batista e falaram: João Batista, os teus discípulos estão te abandonando e seguindo a ele. João Batista virou e falou: é necessário que eu diminua e que ele cresça. Aleluia. Inclusive, irmãos, não é para você dizer essa frase. Eu sei que tem até hino que se canta, né? Que eu diminua, que ele cresça, né? Mas não é para a gente estar dizendo isso. Senhor, que eu diminua e o Senhor cresça. Meu Deus, o meu Deus já é grande. O meu Deus já é soberano. Glória a Deus. Jesus já está entronizado, reinando, glorificado no céu. Então eu não preciso dizer, Senhor, eu diminua e o Senhor cresça. Ele já é grandioso. Glória a Deus. Então, irmãos, eu lembrei aqui de Hebreus 1:1, porque a nós o Senhor nos falou nesses últimos dias pelo Filho. Pastor, e o que tem a ver isso que o Senhor está dizendo com o tema tendo a caminhada dirigida por Deus? Porque semana passada eu dei a introdução e dei a orientação de Provérbios 16. Agora eu estou dizendo que a nossa caminhada tem que estar sendo dirigida por Deus, estando nós submissos ao Evangelho de Cristo, inteiramente submissos à palavra do Senhor. Se você abrir em João 15, versículo 5, eu sou a videira e vocês são os ramos. Vamos abrir essa passagem, irmãos? João 15, versículo 5. Olha que lindo o que o nosso Salvador diz aqui. Diz assim: eu sou a videira e vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque, completa, porque, sem mim, de novo, porque, sem mim, de novo, porque, sem mim, agora completa o versículo. nada podereis fazer. Está percebendo como eu estou trazendo a igreja a compreender o Evangelho? Quando Jesus fala assim: eu sou a videira. A palavra videira, irmãos, você pode entender, é plantação de uvas, tudo bem, mas ela é derivada à palavra vide, que é correlacionada com vinha, né? Com vide, né? A palavra vide e eira, vide, eira, que completa a palavra videira. São dois, é um complemento de duas palavras. Então a palavra vide, ela significa a vinha, a plantação de uvas. E a eira é o terreno aplanado para se
debulhar. Na época, debulhar era jogar semente e fazer fazer com que aquelas sementes fossem introduzidas na terra para poder depois frutificar. Então Jesus fala: eu sou a videira, eu sou a seiva que vai alimentar os ramos, para que esses ramos produzam frutos. Então o que ele está dizendo? A minha palavra, estando em você, e você estando firmada a tua fé em mim, você vai dar muito fruto. Então é interessante que Jesus fala, ele não fala que ele mesmo ia dar fruto. Eu sou a videira, agora os ramos são vocês. Quem está em mim e eu nele, esse é que vai dar muito fruto. Então, quando ele está explicando isso aqui, irmãos, ele está dizendo justamente que a palavra dele tem que estar dentro do teu coração, em todo o propósito que você tiver na sua vida, em tudo. Eu quero trazer até aqui a lembrança também, um versículo pequenininho que está em 1 Tessalonicenses 5, versículo 17. Algumas semanas atrás eu falei do versículo 16, que fala: regozijai-vos sempre. E a igreja anuiu, sobre esse texto, entendendo que o tempo todo nós podemos nos regozijar. Mas o versículo 17 eu trago hoje, porque é justamente o versículo que fala: orai sem cessar. E aqui está uma coisa que é importante o crente entender, porque há muito crente preguiçoso espiritualmente. Há crente que quer ser acumulado de bênçãos sem ter atitude, mostrar a sua atitude de fé. Há crente que quer que Deus resolva todos os seus problemas e dê vitória em todas as suas áreas, mas só naquela mera atitude primária de dizer: por favor, ora por mim, ora por mim, ora por mim. Isso é uma atitude primária. Quando você já conhece o Evangelho, quando você já conhece a palavra, quando você faz da palavra lâmpada para os teus pés e luz para o teu caminho, quando você entende que a palavra é o Evangelho de Cristo para você, porque Deus outrora falou através dos profetas, mas a nós nos falou através do Filho. Quando você entende que o Filho deixou na sua palavra dizendo: eu sou a videira, vocês são os ramos, e se você estiver em mim, você vai dar muito fruto, porque sem mim, nada podereis fazer. Aleluia. E isso nos traz um entendimento profundo. Aleluia. Sem Jesus, nós não podemos fazer nada. Sem a palavra de Cristo em nós, o que nós vamos colher na nossa vida, na nossa caminhada? Você quer ser um crente frustrado, cheio de decepções, um crente traumatizado, um crente que tenha decepções e achar que o problema é a igreja, que o problema é os irmãos, que o problema são os pastores? Amados, você tem que ver que você tem que estar em Cristo, a palavra dele tem que estar em você, e você saber que sem ele você não pode fazer nada. Glória a Deus. Aí você entende o que está em Provérbio 16: confia ao Senhor tuas obras, os teus desígnios serão estabelecidos. Glória a Deus. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. Glória a Deus. O Evangelho de Cristo é a palavra de Deus para nós. O Evangelho é a palavra. E uma das coisas que é muito importante a gente saber
como diz esse versículo 17 de 1 Tessalonicenses 5, é que fala: orai sem cessar. Amém. Orai sem cessar. Pastor, o que quer dizer orar sem cessar? Eu vou ficar no meio da rua caminhando, pegando ônibus, pegando condução, orando? Não. Quando fala orar sem cessar, é que você tenha uma vida prática de oração. Você tenha teus momentos práticos de oração. Que você dedique momentos de oração na presença do Senhor. Que você apresente você e as suas causas e as coisas que você precisa resolver, apresente a Deus em oração. E a Bíblia diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Quando a gente confia, entrega, confia, o mais ele vai fazer. Sem Jesus, nada podemos fazer. Confia. Palavra de ânimo nessa manhã para a igreja é: confia. Mas tem o primeiro passo: entrega. Pastor, e quando eu estou ansioso e preocupado? Também tem. A Bíblia tem tudo para a gente, irmãos. Ah, pastor, isso aí é fácil, né? Só viver orando, tal, vir na igreja, participando dos cultos, carregando a Bíblia. Não. Vida de oração é um compromisso com Deus. É um comprometimento com o reino de Deus. É uma vida prática, com atitudes de comunhão, de oração na presença do Senhor. Ah, pastor, mas e quando eu estou preocupado com situações que estão me tirando o sono, situações que estão inquietando o meu espírito, situações que estão me deixando ansioso, tenso? O que eu devo fazer? A Bíblia, ela instrui na carta de Pedro, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Mas eu quero trazer o que está lá em Filipenses capítulo 4, versículo 6 até o versículo 9. Essa passagem eu já gravei no meu coração. Essa passagem de Filipenses 4, do 6 a 9, ela diz assim: não andeis inquietos ou ansiosos, né? De coisa alguma. O que a gente começa logo a ler nesse versículo é que já está dizendo: não andeis inquietos de coisa nenhuma. Já está englobando tudo. Não se inquiete por coisa nenhuma. Não fique ansioso por coisa alguma. Mas o que é que fala a seguir? Mas em tudo sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus pela oração, pela súplica, com ações de graças. Aí o versículo 7 diz: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. E o versículo 8 prosseguindo, ele diz: no demais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é puro, tudo que é justo, tudo que é honesto, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Aí no versículo 9 o apóstolo Paulo diz: e o que de mim recebestes, e aprendestes, e vistes, e ouvistes de mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Deixei para a igreja a lâmpada e a luz para o teu caminho, né? Olha aí, o apóstolo Paulo escreveu, inspirado pelo Espírito Santo, e essa passagem está na carta de Filipenses 4, é para a igreja saber o que tem que fazer quando estiver ansioso e preocupado.
Estou ansioso, preocupado. Lança para o Senhor. Tudo bem. Mas como? Apresenta a oração, súplica e depois ações de graça. Já agradeça a vitória. Já agradeça pelo resultado. E ele diz: a paz de Deus, que excede todo entendimento, vai guardar seu coração e a sua mente em Cristo. Você não vai viver atribulado. Você não vai viver angustiado. Você não vai viver sobressaltado. Mas você vai ter paz. Que paz, pastor? A melhor paz, que é a paz de Deus. Ela diz aí no versículo 7, né? A paz de Deus que excede todo entendimento. Ela excede. Ela vai além de tudo que a gente possa imaginar. Ela vai além de como a gente possa imaginar que seja uma paz que nos deixa tranquilo, que nos deixa conscientes da nossa vitória, das soluções dos nossos problemas. A Bíblia diz que essa paz, ela excede todo entendimento. Glória a Deus. E depois ele diz o que deve ocupar a nossa mente. Tudo que é verdadeiro, tudo que é puro, tudo que é justo, tudo que é honesto, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o seu pensamento. Não ande com seus pensamentos ocupados, e se por acaso seus pensamentos estiverem turbados, com tensões e preocupações, lembra desse versículo. Eu exercitei isso, viu, irmãos? Glória a Deus. Havia situações que eu enfrentava, que eu ficava angustiado, tenso. E Deus me fez ver nessa passagem algo que é uma verdadeira lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Aleluia. Eu pude ver, né? Não ande inquieto, não ande ansioso, mas apresenta em oração. Aleluia. E a paz dele vai guardar seu coração e sua mente. Amém. Hoje eu passei a vivenciar, agora eu passei a vivenciar e ensino isso para a igreja. Vivenciar essa plenitude de paz, de graça, de alegria, de amor de Deus na sua vida. E que os seus propósitos, seus planejamentos, suas metas, seus objetivos, você entenda, apresenta tudo diante do Senhor, confia tudo diante dele, apresenta diante do Senhor com certeza, com confiança e com segurança de que ele e dele virá o melhor de resultado para você. Só nele tem a resposta. Só nele vem o que diz Tiago 1,17: toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Então tudo que é bom vem de Deus. Tudo que é bom para mim e para a sua vida vem dele. Então coloca ele em primeiro lugar. Coloca ele em todos os teus negócios, a tua profissão, os teus objetivos, teu propósito de comprar uma casa, teu propósito de comprar um carro, teu propósito de fazer um concurso, teu propósito de receber uma promoção no seu trabalho. Não fica almejando e perseguindo essas coisas somente por ambição pessoal, não. Tenha como propósito primordial glorificar a Deus. Senhor, essa vitória é para te glorificar. Senhor, eu recebi essa provisão, é para te glorificar. Senhor, eu tive essa solução na minha vida, é para te glorificar. Em tudo coloca o Senhor em primeiro lugar. E o Deus e Pai será convosco. Então, queridos, receba no seu coração essa palavra. Receba essa palavra como nutriente para o teu espírito. Receba essa palavra como vitamina para a tua área espiritual. Irmãos, eu vou dizer um detalhe aqui. A nossa área espiritual é a principal área da nossa vida. Dela depende todas as outras. Tem gente que na campanha pelas áreas prioriza a área financeira.
Na campanha pelas áreas, a área emocional, prioriza outras áreas. Mas a espiritual, essa foi colocada como prioridade pelo próprio Deus. Por isso que Jesus falou lá em João 6,63. Ele falou: as palavras que eu vos disse, elas são espírito e vida. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. As minhas palavras, disse Jesus, elas são espírito, ou seja, ela alimenta o teu espírito, ela fortalece o teu interior. Irmãos, não tem coisa melhor do que a gente estar fortalecido interiormente. Uma das consequências que o ser humano sofre em muitos problemas que passa é porque o interior está prejudicado, o interior está fragilizado, o interior está fraco, o interior está adoecido. Aí, por que existe violência? Porque o coração do ser humano está alimentado com iniquidades, com coisas ruins. Por que existe roubos? Por que existe o ser humano prejudicando o seu próprio semelhante? Por causa do seu interior, que está manchado por causa do pecado. Mas Papai do Céu cuidou da nossa principal área, que foi a área espiritual. Jesus pagou o preço por nós. E a sua palavra produziu vida em nós. A sua graça nos justificou. Tivemos o perdão dos nossos pecados. Tivemos a nossa justificação pela fé. Está lá em Romanos 5, versículo 1. Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus. Hoje nós temos paz diante do nosso Deus. Eu estou aqui ministrando a palavra e sei que o meu Deus está lá de cima contemplando e está testificando no coração dos meus irmãos, através da ação do seu Espírito Santo, fortalecendo você, fortalecendo seu coração, fortalecendo sua área espiritual, fortalecendo seu entendimento, para que você esteja ocupada a sua mente, fazendo com que a sua mente seja a mente de Cristo, o reino de Deus em primeiro lugar, e as demais coisas serão acrescentadas. Receba essa palavra, guarda ela no seu coração, receba essa mensagem, que essa palavra seja guardada na tábua do seu coração e fortaleça a sua fé de tal maneira que você esteja encorajado a avançar, a prosseguir, a conquistar seus objetivos, mas colocando sempre Deus em primeiro lugar. Receba essa palavra, que ela abençoe sua vida, que ela abençoe o seu coração, em nome de Jesus. Diga amém a palavra de Deus, diga graças a Deus, e dê para o Senhor uma linda salva de Deus.